Eu quero falar com você sobre o Deus que te vê, o Deus que te conhece. Em Êxodo capítulo 3, versículo 7, nós temos um versículo muito encorajador, muito consolador. Diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exastores e conheço-lhes o sofrimento. E outras traduções, senti as suas dores. Essa passagem fala do povo que estava no cativeiro do Egito há muitos anos, onde Deus desce para falar com Moisés na sarça, e ele então se pronuncia mostrando que estava completamente a par da condição dos filhos de Israel, do povo de Israel. E ele diz que, ele usa 3 verbos aqui. Ele diz ver, ouvir e sentir. Ele está dizendo a Moisés para eles não se preocuparem, que Deus não está alheio à sua dor, e o seu sofrimento e à sua condição. Que Ele está completamente, totalmente por dentro de tudo que está acontecendo com o povo de Israel. Da mesma forma, meus irmãos, eu quero consolar vocês, ou você que me ouve, que me vê nessa manhã, com essas palavras. Talvez você está passando algum tipo de adversidade, alguma incógnita, algum dilema interior, íntimo do seu coração, e às vezes você sente que Deus está alheio ao seu sofrimento, por talvez não ver nenhuma resposta clara da parte dele, ou por talvez essa situação está se alongando por tempo demais sem uma resposta definida ou sem a solução para a causa. Isso te faz pensar que você está sozinho, lutando sozinho, que Deus está longe, distante, que Ele não te vê, pois o acolhimento, a provisão ainda não veio. Eu quero consolar você com essas palavras dizendo que não, Deus não está alheio à sua dor, Deus não está alheio ao seu sofrimento, Deus não está distante de você, nem está ignorando o seu problema. Deus não faz isso com os seus filhos, com o povo que Ele escolheu, que Ele elegeu, que Ele adotou. E o texto prova isso, através dessas 3 citações, desses 3 verbos. Primeiro diz, certamente que vi a aflição do meu povo. Deus, Ele vê, Deus está vendo você, está com os olhos voltados para você. Ele vê tudo que se passa na sua vida, na sua rotina, com o seu casamento, com seus filhos, com as suas finanças, o seu corpo, a sua saúde. Deus tem pleno e total conhecimento de tudo que passa com você e da sua condição nesse exato momento. Ele não está alheio, como pode parecer. E o texto prossegue, ele diz que vi e ouvi o seu clamor. Deus não está com os ouvidos fechados. Deus está atento ao seu clamor. Deus ouve as suas orações. Sabe essas orações que você tem feito à noite, de manhã? Essas lágrimas que você tem derramado, talvez no banheiro, debaixo do chuveiro, ou em um corredor da sua casa, ou no seu travesseiro? Deus está ouvindo cada oração que você faz, cada gemido que você tenta balbuciar, cada aflição que sai do seu coração e é expressado por meio de palavras. Todas elas são acolhidas por Deus. Ele tem ouvido o seu pedido. Ele tem escutado o seu grito. Ele sabe quais são as suas necessidades e não fechou os ouvidos para ela. E o texto prossegue dizendo, conheço o seu sofrimento. Outras traduções, eu senti suas dores. Deus não só vê, Deus não só ouve, como também Deus sente. Isso, Ele sente o que você está sentindo. Ele conhece o seu sofrimento. Isso pode ser visto de forma bem clara na encarnação de Jesus. Quando Jesus veio à Terra e se encarnou, era Deus se vestindo de peles, nervos e músculos. E Hebreus diz que em tudo Ele foi tentado à nossa semelhança. Portanto, Ele sabe o que é passar uma tentação, o que é sofrer. Ele sabe o que é viver num corpo mortal e passar por tudo isso. E Ele pode sentir o que nós estamos sentindo.
E por isso Ele pode avaliar o grau da nossa dor, da nossa tribulação e saber como o nosso coração dói, sofre por um filho perdido, desviado, ou que está nas drogas, ou por um marido bêbado, incrédulo, que não quer o Senhor, ou pelas violências domésticas que acontecem nos seus lares, ou pelas calúnias, injúrias que você sofre, ou mesmo pecados, decepções, frustrações na vida, quer secular, quer ministerial. Quanta dor isso te causa, quanto sofrimento e tribulação. Deus está sentindo isso. Ele sabe aquilatar o valor disso. Portanto, essas coisas devem servir para consolar você. E o texto encerra com a manifestação da misericórdia de Deus. Ele não só vê, só ouve e sente, mas ele também age. E o texto diz: por isso, verso 8, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, que mana leite e mel. Depois de ver, depois de ouvir, depois de sentir, o Senhor então vai agir. O Senhor vai dizer: eu vou colocar um fim nesse cativeiro, nessa dor, nesse sofrimento. Eu vou colocar um basta, e eu então descerei para livrá-los. Da mesma maneira, o Senhor fará isso conosco. Após esse tempo de sofrimento, entrará em cena o nosso advogado, o nosso guerreiro, o nosso consolador, que estenderá a mão e que agirá conforme a nossa necessidade. Ele não somente ficará assistindo como espectador toda a nossa tribulação de braços cruzados. No tempo certo, segundo os seus decretos, os seus propósitos. Após tudo isso, o Senhor virá até o nosso encontro e Ele virá ao nosso socorro. Amém? Eu quero terminar esse devocional no Manhã com Deus com uma oração. Eu quero orar por você. Se você pode, onde você está, feche os olhos comigo, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero ir diante do Senhor, diante do seu trono, e interceder pelos meus irmãos que me ouvem agora, que estão passando por profundas lutas, grandes adversidades, vales e tribulações, que estão em profunda angústia, cujas forças já estão se esgotando. E muitos estão temendo, Senhor, pensando que o Senhor está distante, que o Senhor não os ouve, não os vê, por circunstâncias que nós não saberemos explicar. Mas eu quero pedir, Senhor, que conforte o coração desses irmãos com essa palavra. Que nesse momento que curvam suas cabeças e oram, o Senhor está os ouvindo. Que o Senhor está vendo e está presente com eles nesse momento. E que o Senhor pode sentir com riqueza de detalhes o que cada um deles sente. E eu peço, Senhor, livra-os quando oportuno. Cessa esse mal, Senhor. Visita esse lar, esse casamento, esses filhos, essa situação que esse filho seu tem apresentado diante do Senhor. E o livra, Senhor, segundo o seu amor e a sua misericórdia. Que a paz do Senhor, que a graça do Senhor encha e abunde esse quarto, esse carro, essa casa, esse ambiente, esse lar, toda essa família. E eles desfrutem da paz que é em Ti. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que você me ajudasse dando o seu like nesse canal, ativando o sininho e se inscrevendo e também compartilhando essa mensagem. Esses pedidos têm que ser, porque assim as plataformas funcionam e você vai ajudar muito esse canal e a difusão, a propagação, a expansão do Evangelho do Reino de Deus. Conto com a sua ajuda. Deus abençoe. Um forte abraço.